Vamos desenvolver um estudo que relaciona o tema da norma jurídica com uma ideia muito importante do ponto de vista filosófico-jurídico, que é a de ordenamento jurídico. Desenvolvemos o estudo desse tema em 3 aulas. Vamos apresentar, nesta primeira reflexão, uma ideia geral sobre esta discussão, né, que vai ser desenvolvida a partir, né, do contraposto das ideias, né, articuladas por Hans Kelsen, que vão privilegiar o aspecto lógico-formal, né, em contraponto com as ideias de Terço Sampaio Ferreira Júnior, que vão, de alguma forma, né, construir uma visão pragmática de ordenamento jurídico. Vamos lá? Para articular melhor a reflexão sobre esse tema, nós trouxemos aqui, né, um exemplo poético, né, da música de Chico Buarque, Opereta do Casamento. Vamos ouvi-la? Aniversário americano, está na festa uma festa.
Então, esta música ela faz parte, né, de um disco chamado O Grande Circo Místico, né, e de uma forma interessante, né, ela procura mostrar uma visão tradicional, né, da instituição jurídica do casamento, né, mostrando que, num contexto bastante tradicional, era possível delimitar, né, aqueles comportamentos que estariam dentro e fora, né, dessa dominância normativa, né, extremamente, como eu disse, rigorosa, né? E o interessante é que a própria composição, principalmente do primeiro verso, né, usa palavras que têm, por assim dizer, né, um viés bastante tradicional, né, que normalmente nós não usamos mais no vocabulário contemporâneo. Por exemplo, a expressão assaz, suficiente, alhures, em outro lugar, antanho, no passado, né? A expressão diadema como coroa, a rendilha como renda, caçoleta como uma espécie de cordão, de adorno. Né? Então, toda essa simbologia linguística vai nos remeter a uma tradição, né, normativa que poderia, né, visualizar, né, aqueles comportamentos efetivos, né, de casais que estariam conforme esse regramento ou fora desse regramento, né? E a música vai mostrar exatamente uma situação de um casal que está fora desse regramento, né? E por estar fora desse regramento, praticamente ela e o marido, né, são expulsos, né, desse contexto social, né? Porque ele se contrapõe de uma forma muito nítida ao contexto normativo dominante tradicional, né? E no final o que nós percebemos, né? Que de certa maneira, né, como esse filho foi concebido antes do casamento, né, a família acabou se desfazendo, né, e a criança, de certa forma, vai viver no circo, e nesse contexto representa, né, digamos, o elemento externo e antagônico a essa visão tradicional. O espaço de circo é o espaço de certa transgressão de costumes, né? Então, esse espírito é importante para entender, né, a reflexão que nós vamos desenvolver em torno da ideia de ordenamento jurídico, que é uma ideia abstrata. Mas, como complemento, eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos de pinturas. Né? A primeira pintura é de um artista da Croácia, né, que eu tive a chance de ver o trabalho ao vivo, né, no museu em Zagreb, chamado Museu da Navy Art, né, há uma grande exposição de trabalhos desse autor, né, e de outros, mas me chamou muita atenção, né, essa composição de cores extremamente viva, né, e muito bem equilibrada. Né? Vale a pena vocês pesquisarem, mesmo na internet, outras obras dele. Né? Mas o curioso é que esse museu ele é integralmente dedicado, né, ao que nós chamamos de Navy Art, que é aquela arte produzida, né, por pessoas que não seguiram uma formação, né, acadêmica formal. Né? Então, são pintores que desenvolveram seu talento de forma autodidata. Né? E aí surge uma questão interessante. Né? Esses pintores, eles fazem parte, né, desse contexto dominante, né, em termos sociais, né, desse contexto que, no fundo, depende de uma institucionalização, né, formal. Esses pintores pertencem, né, a esse ambiente artístico formal, né? No primeiro momento, quando a gente, né, acompanha as exposições, nós percebemos que essa Navy Art ela é vista como um elemento fora desse ambiente, né, formal tradicional. Mas, ao mesmo tempo, a partir do momento que nós vemos, né, um museu integralmente voltado a esse tipo de arte, né, a própria existência jurídica do museu
traduz, né, o ambiente de integração. Né? Então, a Navy Art passa a ser uma forma de arte em termos oficiais. Né? Então, na mesma medida, eu tive a oportunidade de ver, algum tempo atrás, no MASP, né, e me surpreendeu muito a pintura de uma mulher de origem muito humilde, Maria Auxiliadora. Né? E essa mulher não teve a oportunidade de desenvolver qualquer estudo formal de pintura. E ela começou, né, expondo o seu trabalho na Praça da República, que pode ser considerado também um ambiente informal fora do contexto, né, normativo oficial da arte. Né? Mas, aos poucos, o trabalho dela foi sendo descoberto, né, e ela acabou, sim, tendo um espaço, né, de exposição e reconhecimento dentro dos museus oficiais. Né? E eu recomendo a vocês que vejam, né, a pintura da Maria Auxiliadora. Eu trouxe aqui o exemplo de um quadro. Né? A fotografia não traduz, né, o fascínio da pintura dela. Né? Então, considerei, né, a minha visita extraordinária. Pretendo rever outras exposições, né, desta artista, que apesar de não ter uma formação acadêmica tradicional, né, tem um talento excepcional. Né? E foi uma figura, inclusive, que morreu muito jovem, né, teve uma vida muito sofrida, e vale a pena nós homenagearmos, né, o seu grande talento. Né? Bom, feita essa introdução, o que nós temos que perceber, né, pessoal? Para que a gente possa compreender, né, o estudo, né, das ideias filosófico-jurídicas sobre a noção do ordenamento jurídico, nós temos que perceber o seguinte, né? Diante da diversidade de normas, né, para que nós possamos, né, do ponto de vista dogmático jurídico, né, assumi-las como um ponto de partida, né, para a resolução dos conflitos sociais, é preciso dar uma certa organização a essas normas. Né? Então, a ideia de ordenamento, ela está ligada diretamente a esta possibilidade de organizar estas normas para que eu consiga, inclusive, de acordo, né, com essas reflexões introdutórias que nós utilizamos, tanto da música do Chico como essas duas pinturas, para que nós possamos dizer aquilo que pode ser considerado norma jurídica ou aquilo que não pode ser considerado como norma jurídica. Então, dentro desta leitura de inclusão ou exclusão das normas no ordenamento, eu diria, existe uma certa semelhança, né, com a pintura, né? No caso aqui da Navy Art, há uma tentativa inicial de exclusão, mas aos poucos, né, a própria qualidade das obras vai, digamos assim, gerando, né, uma assimilação pragmática, né, pelas, digamos assim, instituições, né, de arte oficiais. Né? A mesma coisa se pode dizer em relação à música do Chico. Nesse contexto de tradição, né, este comportamento do casal foi considerado um comportamento imoral e até antijurídico. Hoje, eu diria que este tipo de comportamento, né, é perfeitamente associado ao ambiente, digamos, tanto normativo como moral, pelo menos de um certo ângulo dominante, né? Então, não haveria, digamos, essa possibilidade de exclusão, né, de alguém que gera um filho fora do casamento, que impedisse a própria afirmação da instituição do casamento. Talvez só em contextos, né, que ainda pode sobreviver, muito tradicionais, né? Mas essa movimentação entre a concepção, né, de uma ordem, de um ordenamento oficial e daquela relação que existe entre normas que podem ou não permanecer, né, como parte desse ordenamento, depende, veja bem, de uma dinâmica
jurídica extremamente multável, né? Então, essa é a ideia geral que nós procuramos aqui, né, apresentar nessas duas, digamos assim, reflexões artísticas iniciais. Ela vai ser importante para entender essa discussão de um ponto de vista, né, jurídico-filosófico. Então, para iniciar a discussão, eu faço uma complementação introdutória, né, de um texto, um pequeno texto, que é o texto do Norberto Bobbio, que faz parte, né, daquele livro que é bem didático, chamado Teoria do Ordenamento Jurídico, né? E o Bobbio faz uma leitura bastante próxima à leitura de Kelsen, né? Nesse pequeno livro, que é um livro extremamente didático, ele faz uma releitura didática do pensamento de Kelsen. E a primeira questão que surge é a seguinte, né? Como Bobbio relacionaria a ideia de norma jurídica com o de ordenamento? Bom, então, Bobbio vai definir a norma como sendo aquela em que a execução é garantida por uma sanção externa e institucionalizada, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho quanto essa ideia se aproxima da ideia lógica de Kelsen, né? Bobbio vai dizer, para que a norma jurídica se constitua, é preciso que ela faça parte de uma organização ou de um complexo orgânico de normas. E aí vai aparecer já uma ideia inicial de ordem, né? Que comumente chamamos de direito, é mais uma característica de certos ordenamentos normativos do que certas normas. Então, nós não podemos pensar o direito como uma simples junção aleatória de regras ou de normas, mas, né, elas dependem, na visão do Bobbio, né, da presença de uma sanção institucionalizada, e elas precisam fazer parte desse todo maior, que ele vai chamar de complexo orgânico de normas. Não é? Bom, e o que significa afirmar que é a sanção da norma organizada? Bom, né, aqui o Bobbio retoma de uma maneira muito clara o pensamento Kelsen, né, que desenvolve aquela tradicional leitura estrutural, né, da norma através das proposições jurídicas, né, que nos remetem àquele famoso juízo hipotético, se A deve ser B. Né? Então, vai dizer Bobbio, as normas jurídicas sem sanção não são normas jurídicas. Isso é profundamente inspirado em Kelsen. Isto apenas significa que o problema diz respeito ao ordenamento como um todo e não a cada norma jurídica singular. Né? Nesse sentido, a sanção organizada diferencia o ordenamento jurídico de qualquer outro. Mesmo que todas as suas normas não sejam sancionadoras, a maioria delas deve ter essa característica. Então, nós devemos recordar, né, que o Kelsen faz uma distinção, né, entre norma autônoma e norma não autônoma. Então, as normas autônomas são aquelas em que é possível, né, verificar de uma forma muito imediata a relação de imputação que existe entre o A, o antecedente, e o B, que é a sanção. Não é? Mas o Kelsen vai reconhecer que existe uma série de normas, não é, que não nos possibilita visualizar imediatamente esta relação. Não é? Então, nós recordamos aqui aquele exemplo clássico, né, do artigo 121 do Código Penal relacionado ao artigo 23 do mesmo Código, que diz o artigo 121, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Né? O que diz o artigo 23? Não há crime quando o agente pratica o ato, entre parênteses, vamos colocar matar alguém. Inciso 2º, em legítima defesa. Então, o que vai dizer Kelsen? O artigo 23 não tem uma sanção, né? Mas por quê? Ele se configura exatamente o que ele vai chamar de norma não autônoma. Então, quando nós analisamos, não é, a estrutura formal do Código Penal, nós vamos ter que aproximar esse artigo 23, né, do ponto de vista lógico do 121 e perceber
que esse artigo 23, ele abre uma exceção. Ele limita o domínio de validade do artigo 121. Ele limita a proibição geral de matar alguém, né? Então, como é que ficaria a proposição jurídica? Que justamente apontaria de forma expressa essa estrutura formal. Se o indivíduo matar alguém, salvo se fizer legítima defesa, deve ser punido com reclusão de 6 a 20 anos. Se o indivíduo matar alguém, salvo se o fizer em legítima defesa, matar alguém, conduta proibida. Não matar alguém, conduta obrigatória. Matar em legítima defesa, conduta permitida expressamente. Né? Então, dirá o Bobbio, né? Através desta possibilidade, né, de entendermos a sanção organizada como algo presente no ordenamento e não em cada norma individual, né? Seria possível, nessa leitura, né, profundamente inspirada no pensamento de Kelsen, nós identificarmos, então, esta figura, né, essa figura jurídica do ordenamento, não é? Então, na visão de Kelsen, se nós fôssemos, né, descrever a estrutura lógica do nosso Código Penal, né, nós teríamos que ver as conexões lógicas que existem entre as normas não autônomas, né, que são aquelas que basicamente permitem comportamentos que, digamos, estabelecem competências, né, que estabelecem definições e, eventualmente, relacioná-las com as normas autônomas, que são aquelas que, efetivamente, né, estabelecem, né, esse nexo de imputação imediato, né, nos possibilitando perceber de uma maneira muito clara quais seriam, né, as condutas ilícitas, né, como nós vimos, e ao mesmo tempo entender quais seriam as condutas lícitas. Porque, recordando, né, para Kelsen, nós só sabemos quais são as condutas lícitas a partir do momento que nós sabemos quais são as condutas ilícitas. O ilícito é pressuposto lógico do direito, né? Isso já foi estudado em aulas anteriores, né? Então, Bobbio vai dizer quais são os dois tipos de normas que compõem o ordenamento jurídico. Ele faz uma distinção baseada nessa diferença do Kelsen. Ele apenas dá uma nova terminologia, né? Então, ele vai chamar de normas autônomas, normas de conduta, né? Que estabelecem, né, sanções, né, imediatas. E as normas de estrutura de competência, que não prescrevem comportamentos, mas que, eventualmente, né, regulam os procedimentos através dos quais nós podemos criar outras normas válidas. Né? Então, aqui ele está se referindo ao que o próprio Kelsen vai chamar de dinâmica jurídica. O que é dinâmica? É aquela parte, né, da teoria pura que vai estudar exatamente, né, os momentos em que se cria validamente o próprio direito, em que outras normas, né, propiciam, né, a validação das novas regras, né, em termos jurídicos. Tá? Então, essa discussão ela difere um pouco daquilo que o Kelsen vai chamar de estática, que está diretamente voltada para esse estudo mais estrutural, né, das relações lógicas, né, que conseguem ser conhecidas através das proposições jurídicas. Né? Então, o Kelsen vai dividir, basicamente, a teoria pura em dois momentos. A estática vai estudar esse elemento mais estrutural, lógico. Né? É basicamente o que já foi estudado nas aulas anteriores. A dinâmica vai se ocupar exatamente desse processo de criação, né, de novas normas. E aí ele levanta uma última questão que nós apresentamos como curiosidade, né? Ele vai dizer, é possível haver um ordenamento com só uma norma de conduta ou só uma norma de estrutura? Ele vai dizer o seguinte, não é possível nós pensarmos no ordenamento com apenas uma norma de conduta que diria ou tudo é permitido, tudo é obrigatório, tudo é proibido. Mas, né, pelo menos em termos hipotéticos, poderíamos conceber um ordenamento com apenas uma norma de estrutura. Claro que seria um ordenamento, a meu ver,
bastante autoritário, que seria o caso de uma monarquia absoluta, né? Em que todas as normas seriam condensadas, né, na seguinte prescrição: é obrigatório tudo aquilo que o soberano determina. Né? Mas em termos de norma de conduta, né, teria que haver sempre uma distribuição entre aquilo que é proibido, aquilo que é obrigatório e aquilo que é permitido. Bom, feita essa apresentação bastante didática, né, feita pelo Bobbio, nós vamos agora entrar no estudo de algumas ideias, né, desenvolvidas pelo Tércio, que nos propõe a seguinte questão, né? Qual seria a importância da ideia de ordenamento jurídico? Bom, em primeiro lugar, vai dizer Tércio, né? Uma perspectiva já semelhante ao que foi estudado. A ideia de ordenamento, no fundo, ela nos permite, né, identificar a validade de uma norma. Né? Por quê? Porque ela vai nos permitir saber se uma determinada norma pode fazer parte desse todo, não é? Ou se, ao mesmo tempo, essa norma não poderia fazer parte desse todo maior. Não é? Então, Tércio relembra uma ideia que já foi trabalhada a partir do pensamento de Kelsen. A validade não se constitui de forma isolada, ela não é uma qualidade intrínseca às normas. Para saber se uma norma é válida, eu tenho que analisar a sua relação com as demais normas do contexto, visto como um conjunto de relações globais de autoridade. Né? Então, essa discussão ela é muito relacionada a toda a apresentação, né, da obra do Kelsen. Né? Depois nós vamos ver também que o próprio Tércio vai desenvolver uma concepção, né, pragmática de ordenamento, levando em conta exatamente aquelas situações de comunicação interativa, né? Mas, em princípio, veja bem, nós voltamos ao tema básico, né? No fundo, a grande dificuldade que nos acompanha já em algum tempo nessa discussão é a dificuldade de nós entendermos, né? Ou de nós afirmarmos a validade de uma norma, né? E quando nós afirmamos que a validade de uma norma depende de outra norma, né, essa outra norma tem que estar nesse contexto, nesse conjunto mais abrangente de autoridade. Né? Então, esse relacionamento entre normas que cria validade não é aleatório, não é uma simples junção de normas, mas deve, de alguma forma, agregar, né, elementos que vão estruturar, digamos assim, esses regramentos, né? E aí o Tércio vai complementar essa discussão dizendo o seguinte, né? Os elementos que compõem o ordenamento jurídico seriam dois, né? Em primeiro lugar, nós temos aqueles que intuitivamente nós percebemos, né? Que ele vai chamar de repertório, são um conjunto de normas, né? E também conjunto daquilo que não faz parte da norma, mas que está a ela agregado, são as definições, os preâmbulos, né? As justificativas. Né? Mas, para que eu tenha ordenamento, e aqui nós temos um ponto relevante, não basta nós pressupormos a existência do repertório. É preciso que a gente perceba a presença da estrutura. Porque a estrutura é que vai dar, né, aqueles elementos que vão possibilitar um relacionamento organizado desse repertório. Né? Então, imagine a diferença de nós visitarmos um depósito escolar, onde eu veria um conjunto de carteiras empilhadas, e uma sala de aula, onde eu consigo ver, né, essas mesmas carteiras estabelecidas de uma certa forma no espaço físico, com uma certa organização. Então, eu diria que no depósito eu consigo apenas perceber o repertório, conjunto de carteiras. Mas é na sala de aula que eu vou perceber a estrutura, que é a organização, que pode ser em fileiras, que pode ser em círculo.
né? Que pode ser em agrupamentos menores. Né? Então, veja bem, essa ideia do ordenamento, né, está intrinsecamente ligada à ideia de sistema. Né? E nós, de certa forma, mencionamos bastante já que a ideia de hierarquia é uma ideia tradicional, né, de estrutura. Né? A hierarquia normativa é uma forma de nós concebermos essa estrutura do ordenamento. Né? Mas o Tércio não deixa de mencionar, né, eu proponho aqui uma questão, né, se do ponto de vista zetético haveria divergências sobre a ideia de ordenamento. Sim, né? Nós já trabalhamos, né, de forma mais abrangente a visão keynesiana, né? Porque a visão keynesiana vê, né, o repertório como sendo exatamente aquele, né, composto pelas normas jurídicas, e a estrutura seria esta relação lógico-formal que nós podemos perceber através da descrição, né, desenvolvida pelas proposições jurídicas. Ele vai também abordar nesta composição desse modelo lógico que nós poderíamos apenas conceber a ideia de um sistema unitário, ou seja, não poderíamos ter vários sistemas normativos, né, dividindo o mesmo espaço formal. Do ponto de vista formal, só podemos, né, observar a existência de um sistema, né, que nos possibilitaria entender, do ponto de vista lógico, aquilo que é lícito e ilícito. Né? Se nós concebermos, né, validamente esse sistema unitário como sendo, né, um sistema organizado, né, graças, como nós já vimos, à pressuposição da ideia de norma fundamental, nós teríamos, então, a possibilidade lógica de identificação da ilicitude através do exame lógico desse ordenamento. Em contraponto, nós identificaríamos também, do ponto de vista lógico, quais seriam as licitudes. Né? Então, essa é uma forma tradicional de se conceber, né, o ordenamento ligado à ideia de sistema unitário. Né? Nós vamos ver que o próprio Tércio, né, acabou desenvolvendo uma outra noção mais interessante ligada àquele estudo pragmático da norma. Nós vamos ver que, na visão do Tércio, nós podemos sim conceber um sistema que não é unitário, nós vamos ver, mas que ele será composto por séries normativas que estarão numa certa situação de concorrência. Né? Nós vamos estudar isso nas próximas aulas, né? Fazemos uma menção breve, mas, em princípio, né, nós afirmamos essa ideia tradicional do Kelsen de unidade do sistema, né, respaldado pela pressuposição da norma fundamental, que, como nós devemos recordar, não é uma norma proposta, não é uma norma positiva, ela não advém da vontade, mas ela é apenas pressuposta pelo raciocínio lógico transcendental do jurista. E nós vamos ter a oportunidade de comparar, né, esta visão do Tércio com a visão do Kelsen. A visão do Tércio é mais próxima à realidade, porque justamente vai focar a norma como meio de comunicação, e a visão do Kelsen é uma visão mais lógico-formal, porque ela abstrai, né, todos os elementos de realidade, ela se foca mais na construção desse modelo, para que nós possamos depois comparar a realidade com esse modelo. Né? Mas a visão do Kelsen, a visão do Tércio já é mais ligada à observação da realidade. Então, nós teríamos mais de uma ordem normativa, mais de um sistema que admite a existência de várias ordens. Vamos ver mais para frente como seria essa visão pragmática, né? Mas, nesta aula introdutória, o que nós temos que ressaltar? Qual seria a importância da ideia do ordenamento para a dogmática analítica, né? Bom, do ponto de vista do Tércio, né, trata-se de um conceito operacional que nos permite integrar as normas num conjunto, né? É possível, a partir dessa integração, identificá-las como normas jurídicas válidas, né? Para que se possa atender a uma exigência prática.
Porque, no fundo, a construção dessa ideia de ordenamento está ligada a essa exigência prática, não é? Para que nós possamos delimitar de forma precisa aquilo que está dentro ou fora do ordenamento, aquilo que faz ou não parte do direito. Assim como nós vimos, né? Aquilo que faz parte ou não do universo artístico oficial, aquilo que faz parte ou não da instituição do casamento na nossa apresentação de aula. Né? Então, é um conceito operacional que está a serviço de uma possibilidade prática. Né? Bom, e aí ele faz uma breve menção histórica, que nós vamos desenvolver um pouquinho também adiante, né? Porque Tércio vai destacar que esta ideia de ordenamento está diretamente atrelada ao próprio surgir e desenvolvimento do Estado moderno, ao surgir e ao desenvolvimento do Estado moderno, né? Porque ela está atrelada ao desenvolvimento do que o Max Weber, que é um grande sociólogo, que vale a pena ser estudado, vai chamar de burocracia racional, né? E na crença na legalidade como forma de organização de competências, né? Com afirmação na ideia de soberania, né? Então, vai dizer o Tércio, a partir do Estado moderno, que nós concebemos, né, essa organização, esse repertório ligado a essa estrutura, né, visando exatamente, né, organizar o direito para dar vazão, né, às trocas econômicas, para que esse direito não fosse um elemento de empecilho às trocas, né? E aqui ele faz referência a uma forma de poder que vai surgir, né, a partir do Renascimento e de forma muito mais impactante também com o capitalismo, que é a ideia de poder disciplinar, né, pensada por Michel Foucault. Nós vamos dedicar uma aula específica à apresentação do pensamento de Foucault, devido à sua importância, né? Estou aqui fazendo uma menção bastante rápida nessa aula introdutória, mas é importante entender que todas essas mudanças, né, que ocorrem no âmbito do pensamento jurídico, elas têm como base, né, aquelas transformações que vão ocorrendo na própria realidade social e principalmente, né, tendo como base transformações econômicas, né? Então, nesta perspectiva, né, aqui ele retoma um pouquinho o pensamento de Foucault, né? Tércio vai dizer, né, o Estado passa a servir ao desenvolvimento do capitalismo, acumulação de riqueza, num ambiente onde ocorre grande crescimento populacional, né? Isso vai gerar aquilo que Foucault vai chamar de biopoder, que é o Estado gerindo as necessidades da população, né? Que significa a percepção do aumento de complexidade, e o Estado, para atender essa demanda, né, de complexidade, vai se burocratizar em várias agências, né? E o direito de soberania, que antes era visto de forma limitada, vai aos poucos transformar-se num sistema de centralização de normas, de poder de gestão desta mesma população, né? Então, é bastante importante perceber essa ligação que vai existir entre burocracia, né, afirmação, né, da dominação ou da legitimidade legal racional, né, e da própria concepção de ordem jurídica, porque você tem um aumento cada vez mais significativo da criação de normas que necessita de organização para que essas mesmas normas venham a ser critérios, né, de gestão, de organização, de controle social. Bom, pessoal, né? E o grande problema desta aproximação é que, principalmente a partir do século XIX, nós visualizamos um momento de percepção abrangente dessa complexidade, né? Percepção abrangente. Por quê? A partir do século XIX, que o fenômeno da positivação do direito, que institucionaliza a mudança, a mutabilidade do direito, ele se consolida, né? E nós passamos a pressupor que todo e qualquer direito, por ser posto por decisão, ele também vale por decisão, portanto, a sua validade passa a ser transitória, né?
e cria-se a possibilidade de geração, inclusive, de estruturas, né, contraditórias, estruturas lógicas contraditórias, sem que a contradição impeça, né, esta fruição normativa. Né? O próprio Kelsen vai dizer, né, não existe norma inválida. Né? Se a norma foi, de alguma maneira, produzida de maneira compatível, né, com as competências estabelecidas pela norma superior, né, se o seu conteúdo for eventualmente incompatível do ponto de vista lógico com outras normas, ela pode ser invalidada por determinados procedimentos, né, que a própria ordem estabelece, mas ela não é, digamos, por natureza, uma norma inválida. Né? Então, através dessa afirmação, nós podemos perceber o caráter dinâmico de produção do direito, onde, eventualmente, conflitos de conteúdo vão ocorrer. Né? Mas o próprio ordenamento vai nos dar critérios de composição desses eventuais conflitos, né? Para que esse caráter dinâmico não seja afetado. Né? Então, aparece aqui a ideia de sistema dinâmico de normas que estão num contínuo processo de transformação, cujos conteúdos, né, também se agregam a esta mudança. Né? Algo que é considerado proibido hoje pode vir a ser considerado permitido amanhã, algo que é permitido hoje pode vir a ser considerado proibido amanhã. Então, nós estamos numa situação de permanente mutabilidade. Né? Então, essa discussão ela se torna mais complexa, por quê? Né? Torna-se muito mais difícil, nesse contexto de mutabilidade, né, você criar elementos, né, estruturais que possibilitem, de uma forma rigorosa, entender se determinada norma pode ou não pertencer validamente ao ordenamento jurídico. E se a norma pertence ao ordenamento, ela tem validade. Se ela não pertence, ela pode perder a sua validade. Bom, a nossa proposta agora, feita essa apresentação geral do tema, o que nós pretendemos fazer? Feita essa apresentação, o que nós pretendemos desenvolver no nosso curso? É uma aproximação interdisciplinar com algumas ideias centrais de um documentário feito no Brasil, né, em torno da criação daquelas UPPs no Rio de Janeiro, documentário 5 vezes pacificação. Né? Aí nós vamos ter a oportunidade de verificar uma situação muito curiosa. Né? Embora o destino das UPPs parece que não tenha sido muito feliz, né? Naquele momento em que elas foram geradas, havia expectativa de construção de um tipo de ordem normativa naqueles espaços. Né? Então, um documentário que, de certa forma, dialoga com o documentário Notícias de uma Guerra Particular, só que eles caminham no sentido oposto. Por quê? O documentário Notícias de uma Guerra Particular, ele vai mostrar exatamente o espaço de vazio do Estado, né? De vazio de um ordenamento jurídico formal, onde existem regras, né? Regras normativas esparsas, né? Numa leitura keynesiana, né? Existe um vazio, né? Não existe propriamente a figura do Estado, né? E nesse documentário 5 vezes pacificação, nós veremos algumas dificuldades, né? Em torno dessa proposta de construção, não só no sentido keynesiano, no sentido objetivo dessas normas, porque sem a figura de Estado nós teríamos, na visão keynesiana, somente o sentido subjetivo, né? Somente aquele da vontade, mas não teríamos o sentido objetivo que ligaria essas normas a outras normas superiores, mas foi uma tentativa de construção de algum esboço de ordem jurídica. Então, é muito interessante esse documentário para a gente ampliar um pouquinho nossas reflexões sobre o tema nessa leitura introdutória. Então, muito obrigada.